mais um Viver Plenamente está no ar. Hoje, cheio de dicas para melhorar a vida de todos vocês que nos assistem aí do outro lado da telinha. Comigo eu tenho Daniela Ribeiro Amati, de 39 anos, casada há 18 anos, mãe da Júlia, que está aqui de assessora de imprensa hoje, advogada, coach, mentora de mulheres e aromaterapeuta. Sejas bem-vinda, Daniela, ao Viver Plenamente. Já conheço ela de alguns anos e Sim. Agora estamos aqui fazendo um trabalho conjunto para a saúde e bem-estar. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o teu convite. É muito sobre a gente compartilhar a mensagem, né? Aquilo que faz sentido para nós. Eu estou muito feliz realmente assim, de poder estar aqui falando para a tua audiência e eu espero de verdade poder contribuir o máximo nesse nosso momento aqui de conversa. Perfeito. E é essa a nossa ideia, né? Levar informação de qualidade para que as pessoas tenham acesso à saúde e bem-estar. Daniela, eu tive o prazer de te conhecer num trabalho, né, às vezes bem delicado. Tu eras estagiária de Direito lá na Delegacia da Mulher e hoje fez uma transição de carreira. Vamos contar um pouquinho dessa tua trajetória, como é que foi isso? Sim. Sair do direito e ir para a área de aromaterapia e ajudar tantas outras mulheres e outras pessoas também com a questão de tratamento. Geralmente mulher procura mais tratamento do que homem, né? Sim. Mas os dois procuram. Sim. Vamos tentar entender essa história? Sim. O meu processo de transição de carreira aconteceu pelo fato de que eu tive que viver um processo de autoconhecimento, depois que eu vivi uma síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada que me empurrou para a síndrome do pânico. E foi um período bem desafiador, porque isso é um ponto que eu levanto muito. Eu tinha vergonha que as pessoas soubessem que eu estava vivendo aquilo. É como se eu tivesse medo de expor a minha vulnerabilidade. Isso fez com que eu sofresse calada por muito mais tempo. Eu não dividia o meu fardo, eu não buscava ajuda. E até um dia que ficou insustentável, eu fiz terapia, mergulhei nesse processo de autoconhecimento e entendi que tudo aquilo que a gente esconde nos aprisiona. Então eu levanto muito a bandeira da gente dividir o fardo entre mulheres. E aí, como eu vivi esse processo de autoconhecimento e me apaixonei. Assim, me apaixonei pelo comportamento humano, por estudar, por me conhecer. Eu pensei, eu preciso levar isso para mais pessoas. Porque assim como eu estava sofrendo naquele momento, eu fiquei praticamente um ano assim. Era um sofrimento assim, que eu não desejo para ninguém, porque a síndrome do pânico, ela vem de formas físicas, né? Ela começa no emocional, mas ela me atacou de uma maneira física e eu acordava todas as noites achando que eu ia morrer, assim, literalmente, com o braço, mão formigando, e eu sentava na cama e aquilo me gerava cada vez mais ansiedade. E eu só consegui me libertar quando eu busquei ajuda com terapias e também vivi o autoconhecimento. Fiz a formação em coaching daí para poder atender de forma mais assertiva, com ferramentas e tudo mais. Esse foi o meu processo. Hoje eu atendo como coaching, mas e uno junto a aromaterapia junto, assim, para potencializar resultados. Por isso que eu fiz essa transição de carreira, não que eu não goste do meio jurídico, acho linda a profissão também, porque eu sou muito pela justiça, é a balança, né, o equilíbrio, e eu gosto muito, mas hoje o que me move é poder curar pessoas através da minha cura, do meu processo de cura. Eu falo muito que a minha ferida hoje, cicatrizada, pode ser o remédio ali que vai curar outras pessoas, sabe? Muito isso, assim. Muito bonita essa história, né, Dani? E é uma das coisas que eu digo sempre, as pessoas têm muito tabus, às vezes, assim, falar sobre a sua história, sobre os seus traumas, sobre o seu sofrimento, às vezes tem dificuldade de colocar. E quanto mais difícil e mais tu segrega, às vezes mais difícil vai ficar. Daí tu alimenta para que não consiga sair daquele lugar e criar espaços e coisas novas. Exatamente. Né? O quanto as pessoas às vezes se aprisionam por não falar sobre isso. O quanto é importante a gente conseguir, né, comunicar e comunicar de uma forma efetiva. E foi um conjunto, né, Daniela? Não foi só uma coisa, foram vários fatores, vários apoios que tu buscaste para que houvesse essa melhoria para ti. Sim, eu fiz tanto a terapia com psicólogo, eu recomendo para todo mundo, acho maravilhoso o processo de falar, né? O processo de... Eu acho que muita terapia que eu fiz era muito nesse viés de falar. E eu me ouvindo, assim, eu percebia que a minha cura acontecia também através da minha fala.
era sensacional. Fui no psiquiatra também, tomei medicamento por um tempo, mas eu não queria viver dependente da medicação. Isso também me fez, sabe quando gera um desconforto? Eu disse, não, eu não quero tomar remédio a vida inteira. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava colocando band-aid numa ferida e eu queria curar, eu queria ver o que tinha lá dentro para trazer para fora. E às vezes é uma coisa pontual, realmente é uma ferida que você vai tratar, né? Que nem o band-aid que você usou como exemplo, né? A medicação, enfim, vai usar por um determinado tempo e daqui a pouco está bem para retornar e para fazer esse retorno ao teu novo normal, né, Sim, Daniela? Sim. E dentro das dificuldades por crise de ansiedade, a gente pode dizer que é um sintoma da sociedade contemporânea? Como é que tu vê isso? Teve a ver com a questão da pandemia? Tem a ver com os sintomas da sociedade atual? Como é que tu linka essa questão da ansiedade? Sim, inclusive, uma das causas aí que me fez dizer sim para a aromaterapia também e para o desenvolvimento pessoal é perceber que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais dependente de medicamento. Teve um post que eu compartilhei recentemente que falava assim, a gente toma, as pessoas de um modo geral hoje, a sociedade toma remédio para acordar, para dormir, para sorrir, para emagrecer, sabe, tipo, é muito remédio. E na pandemia teve um boom, assim, na venda de medicamentos controlados. E quando a gente olha, e eu percebo muito isso, que não é mais só na fase adulta, e sim muito adolescentes vivendo isso já. Muitos adolescentes ansiosos, e eu vejo que sim, que a sociedade ela está caminhando para uma sociedade doente. E eu quero muito, assim, eu sempre falo que o meu sim tem muito a ver com isso, de influenciar pessoas, principalmente a minha geração e essa nova geração, que são as crianças e adolescentes, a usar menos medicamentos e mais soluções naturais, que está disponível para nós. As soluções naturais eu vejo como um resgate aí dos nossos antepassados, porque antigamente era chá, era as plantas que vinham como cura, né? As pessoas não moravam nem em prédios, né? Eram em casas. Geralmente todo mundo tinha uma hortinha cultivada nos fundos de casa, que são, né, hoje fruto da aromaterapia. Como é que foi teu primeiro contato com a aromaterapia, Daniela? O meu primeiro contato, o primeiro óleo que eu conheci foi o lavanda. O lavanda ele me ajudou demais em questões de insônia e ansiedade, porque como eu tinha a questão das noites, para mim era uma questão muito desafiadora, por conta de que eu acordava todas as noites, quando começava a anoitecer eu já começava a ficar ansiosa. E aí o lavanda veio como um suporte nessa questão. Eu usava ele tanto inalando como em pontos de pulsação, porque ele atravessa a nossa corrente sanguínea, ele começa a agir através da inalação, que quando a gente faz uma inalação de um óleo essencial, a gente aciona um nervo olfativo que está ligado com o nosso sistema límbico, que é aqui atrás da cabeça. O sistema límbico, ele modela as nossas emoções. Então, ele age muito como um ansiolítico de farmácia, mas de forma natural e só através da inalação, não preciso nem ingerir ele se eu não quiser. Então, eu comecei a utilizar o lavanda e eu comecei a sentir os benefícios, que foram muito maravilhosos. Tipo, eu conseguia relaxar, eu gosto muito de usar o lavanda no meu hidratante, então eu criei tipo um ritual para mim de relaxamento. E aquilo foi fazendo com que cada vez mais eu fosse me desprendendo daquela ansiedade noturna que vinha. Eu comecei a usar o lavanda, aí pinga no travesseiro, né? Pode fazer diversas formas de utilização. E eu não estava mais acordando à noite. Então, claro que veio de um processo, tanto de autoconhecimento. Tomei medicação por um tempo, depois eu fui parando, continuei só com os óleos essenciais. Então, o lavanda foi o que mais me marcou, porque foi o primeiro, assim, que eu conheci. E ele realmente, quando eu senti os benefícios, sabe quando tu vai despretensiosamente usar? E eu usei, e ele fez muito bem para mim. Então, assim, eu disse, eu preciso falar disso para mais pessoas, eu preciso compartilhar disso, e aí foi que começou esse movimento todo, assim. Quais os outros óleos, né, que existem hoje no mercado e que o pessoal procura muito, assim, quais as maiores demandas hoje de resultados que as pessoas acabam buscando como um tratamento alternativo? Sim, os mais utilizados, a gente tem mais de 160 óleos. Uau! É muito assim. É muita coisa. Exato, a gente fala que é uma farmácia natural. Tem óleo para exatamente tudo que tu precisar, desde dores físicas como emocionais. Quando a gente pensa nos mais procurados, para foco,
concentração, para quem tem problemas respiratórios, rinite, sinusite, bronquiolite, porque dá para usar em crianças também. Então, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, uma gotinha dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, ele é muito potente. E aí a gente faz uma inalação na hora, abre as vias respiratórias, ele melhora a questão da energia. Gente, já usei, tá? Eu sou cheia das alergias e rinite, funciona. Ele na hora, assim, né? É impressionante, é um dos que ele tem um Abre resultado power, assim, maravilhoso. Ele pode ser usado como pré-treino, pós-treino, é muito usado para dor de cabeça, o hortelã-pimenta, porque ele tem muito poder terapêutico, então ele faz a mesma, como é que eu vou te falar? O mesmo componente que tem no analgésico, ele faz através do óleo. Ele tem uma propriedade natural. Propriedade analgésica. E ele trata, então, a dor de cabeça também, fazendo uma massagem nas têmporas, pode fazer passar atrás da orelha, pontos de pulsação, sola do pé. Maravilhoso. E aí a gente tem muitos óleos essenciais, né? Ela trouxe alguns aqui. Esse aqui é o peppermint, então, isso? Esse aí é o tangerina, esse da frente. O tangerina, ele é muito utilizado. Todos os cítricos, eles modulam o nosso humor, trazendo aí uma redução de estresse. Ele é maravilhoso, dá para pingar na água e tomar. Fica uma água saborizada e reduz o estresse. Ele é muito bom para quem tem depressão, estresse, sabe aquele... Porque muitas vezes a gente anda aí no piloto automático, na correria do dia a dia, ele dá aquela acalmada. Eu recebo muito depoimento assim, nossa, como eu tô tranquila, isso é maravilhoso, né? E o frankincense que eu trouxe aqui, ele é o rei dos óleos. Ele foi um óleo que Jesus ganhou quando nasceu, eles usavam através de incensos e tal. E ele é muito poderoso, porque ele potencializa todos os demais. Então, assim, tu usando ele, ele traz um centramento. Quando vai fazer uma meditação, alguma coisa nesse sentido, ele é perfeito para isso também. O Will de Orange, que é o laranja, ele é o óleo da alegria, da felicidade. Utilizando ele assim no difusor ou de forma aromática ou na água, no chimarrão, dá para usar também. Ele é, inclusive, falando em ingestão, esses óleos essenciais que eu trabalho hoje são os únicos do mundo que podem ser ingeridos. Isso eu ia te perguntar, alerta, né? Tem formas de usar. Tu pode inalar, pode usar na alimentação, pode usar como chá, enfim. Tem várias formas, vários formatos e dosagens certas também, né, Dani? Sim. Na verdade, a forma mais convencional é a aromática. Tu faz aqui, bota na palma da mão, faz uma concha e puxa assim a respiração através daquele sistema do nervo olfativo, sistema límbico. A gente acaba sentindo aí os efeitos dele no nosso emocional. A outra forma é a forma tópica, que é quando eu venho e aplico direto nos pontos de pulsação. Aqui eu tô já mandando direto para a minha corrente sanguínea e como esses pontos eles são, né, pontos de pulsação, eles acabam indo absorvendo mais rápido. Isso. E aí a forma de inalar, a forma mais rápida e eficaz é pingar sublingual. Lembrando que esses óleos essenciais são os únicos que a gente pode ingerir, porque eles têm certificação na Anvisa e na Covisa, que é com relação a alimentos e medicamentos, não são todos. Porque tem muitos que, por exemplo, quando tem misturado com algum aroma ou qualquer tipo de contaminação, desde o invase, desde a extração até o invase, pode prejudicar ao invés de ajudar. Então, a gente sempre deixa um alerta para ter bastante segurança na hora de ingerir óleo essencial, né? Mas esses aqui a gente fala com segurança que pode sim ser ingerido. E ele funciona da mesma forma. Tem, por exemplo, anti-inflamatório, eu posso utilizar. Eu tive um problema com muita candidíase e infecção urinária. Eu utilizei copaíba sublingual e melaleuca. Eu pingava assim na calcinha, não sei se deu certo. E ele dá super certo. É um tratamento alternativo. Junto com isso, tu tá cuidando da tua imunidade junto, sabe? Então é muito interessante. E geralmente esse tipo de problema vem quando uma imunidade está baixa, Sim. né, Daniela? Pessoal, segura aí, não sai daí, a gente já volta em seguidinha com o segundo bloco, conversando hoje então sobre aromaterapia e óleos essenciais e quanto eles são benéficos para a saúde de vocês.
consultório estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje e eu estou com a Daniela, que veio falar sobre aromaterapia e sobre homeopatia e de que forma podem ajudar no bem-estar e na saúde de vocês aí de casa. Daniela, seguindo as soluções naturais e homeopatias com óleos, de que forma os óleos muitas vezes podem auxiliar na vida das pessoas, Tu trouxe questões às vezes de imunidade baixa, questão de insônia, questão de sono, às vezes dores musculares, O que é mais indicado? Acho que dores musculares também é uma coisa que tem bastante procura, Bastante demanda. Tem. Sim, a gente tem óleos essenciais, desde para tratar questões de dores emocionais como físicas. A questão da dor tanto da coluna, ciático, a gente fica muito na frente do computador, Quem trabalha o dia todo normalmente fica tensionado. Aqui a gente tem, inclusive, mais voltado também para artrite, artrose, toda essa questão assim. E a gente tem óleos essenciais bem específicos também para tratar doenças degenerativas, que é como Alzheimer, Parkinson, tem óleo essencial para isso também. Então, assim, ele é muito amplo, assim, a versatilidade para atender com óleo essencial. Por isso que eu gosto muito de fazer uma consultoria, quando eu vou atender, tu me diz uma dor que eu te indico um óleo essencial, porque realmente, assim, é uma gama muito grande de óleos. Então, desde ansiedade, depressão, insônia, TPM, questões de humor, dores físicas, emocionais. Então, ele é bem assim, é bem amplo. Bem amplo, em todos os sentidos. E tem comportamentos também que necessitam de disciplina somado aos tratamentos com óleos essenciais. Quais são eles? O que a gente poderia colocar, às vezes, que é um tratamento, por exemplo, completo? Que a pessoa precisa buscar novos hábitos, novos comportamentos e também complementar com a questão da aromaterapia. Eu sempre falo, assim, eu gosto muito de falar sobre hábitos. E quando a gente vai implementar um novo hábito, eu sempre gosto de pensar que a gente deve criar um ambiente favorável, gostoso, que a gente queira estar ali. Por exemplo, eu sempre indico, eu falo com muitas pessoas e um desejo das pessoas é desenvolver o hábito da leitura. Porque sabe que a leitura vai fazer diferença, na vida pessoal e profissional. Mas é uma grande dificuldade. E aí, o que eu sugiro sempre? Eu indico o peppermint, que é o hortelã-pimenta, porque ele vai trazer uma clareza mental e ele vai trazer foco e concentração, junto com o lavanda, que vai trazer uma calma para te conseguir fazer aquela leitura tranquila. Então, assim, cria um momento, sabe, para te fazer esse hábito que tu tá querendo desenvolver. Por exemplo, hábitos, eles são pontos que vão te levar para um lugar. Por que tu quer desenvolver um hábito? Então, a gente pode usar dos óleos essenciais como um suporte para auxiliar nesse processo. Eu vou lá, pego meu livro, faço um chazinho, pego um óleo essencial, um lugar confortável e sento. Quando a gente leio o meu livro. Quando a gente cria um ambiente gostoso e uma experiência prazerosa, a gente tende a voltar ali. Então, amanhã eu vou querer de novo fazer o meu chazinho, pegar o meu livro, pegar meu óleo essencial que está me ajudando a manter foco, concentração e ler.
Então, assim, a gente vai pouco a pouco incluindo os óleos essenciais para realmente criar hábitos. E aí tem como uma forma de prevenir também, né? Que nem o mesmo peppermint, ele pode ser muito utilizado para enxaqueca. Então, a pessoa, antes que venha a dor, ela já usa sempre, assim. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela utiliza de manhã, todas as manhãs, antes de trabalhar. Ela passa na têmpora, passa assim no pescoço e nuca e ela vai trabalhar. Depois, antes do almoço, ela passa de novo. E ela tinha problemas sérios com enxaqueca e ela não precisa mais hoje tomar remédios. Ela está fazendo um tratamento preventivo e é sensacional, né? Porque eu não tenho problemas de enxaqueca, mas eu conheço muitas pessoas que têm e diz que é horrível, né? De ficar no escuro, de óculos de sol. De ter náusea, às vezes, até, né? Porque não consegue aguentar a dor. Exatamente. E aí eu ver tão de perto, assim, a pessoa me dizer, não, eu tô bem tranquila, não tive mais dor. E aí que acontece, né? O efeito dominó. Essa pessoa vai indicar o óleo para outra pessoa, por isso que eu levanto, assim, essa bandeira da gente falar dos óleos essenciais, né? Porque a gente não precisa ser dependente de remédios. Eu não sou contra a medicação. Acho que tem que ter em alguns momentos, sim. Mas por que não ir reduzindo e começar a entrar com uma solução natural, né? Sem efeitos colaterais. Que às vezes também não precisa de uma dosagem alta de medicação. Se Exato. a aromaterapia consegue resolver, ou a homeopatia, a dosagem da medicação também não precisa ser tão alta, né, Daniela? Exatamente. E existem formas diferentes, né, de usar também com adultos e crianças. Tu está fazendo uma especialização em aromaterapia pediátrica, isso? Sim. Aham. Qual é a diferença de um para o outro? Para crianças, é super seguro, as crianças também podem se beneficiar do grau e poder terapêutico dos óleos essenciais, só que, porém, na forma diluída. A gente fraciona esses vidrinhos aqui, que é o touch, ele já vem diluído em óleo de coco para facilitar. Tem uma versão toda kids, que tem 7 óleos essenciais. Um é para acalmar, um é para dar coragem, um é para foco no aprendizado, um é para dores, sabe assim? E aí tem toda essa versão kids para facilitar, para a criança ter autonomia e ela mesma passar. Ela vai criando ali um hábito de usar. E as crianças, é muito interessante porque as crianças, elas pedem, sabe? Elas vão lá e pedem para passar, porque ela pode passar na sola do pé. É muito lindo de ver as crianças já introduzindo esse hábito assim. E elas passam no peito, atrás da orelha. E é todo coloridinho o vidro, assim, é maravilhoso. Coisa mais lindinha. Ele vem justamente já preparado para que a vem criança... como uns chaveirinhos, assim, também. Dá para colocar na ponta deles para usar como um chaveirinho. E aí incentiva, né? Pela cor, pelo resultado que elas têm. E é fantástico o quanto que elas pedem, né? A experiência com o óleo essencial faz com que as pessoas queiram usar ele novamente. Daniela, vamos falar um pouquinho das dosagens, as diluições, enfim, né? E alguns casos assim que podem ser utilizados. Vitor, pode colocar nossa imagem de apoio de alguns eventos que ela chegou a fazer? Olha aí, a Daniela teve alguns eventos que ela pôde palestrar e apresentar o trabalho dela. Esse foi na confraria, né? Sim, aham. E ela tem feito esse trabalho, então, explicando, né, para que serve cada um dos óleos e de que forma, né, pode ser utilizado, o tipo de dosagem. E quais as maiores demandas, quais as maiores procuras? Eu sei que eu já te perguntei isso, mas neste momento, assim, agora com troca de temperatura, um tempo mais úmido, chegando o inverno, tem alguma procura a mais que o pessoal vem por causa de respiração, alguma coisa assim? Tem, já tem muitos casos aí de bronquiolite em crianças e adultos, né, resfriados. A gente até falou sobre isso esses dias, que metade do Brasil está resfriado e a outra metade está com sinusite ou rinite. Então, é muito sobre a gente ter um suporte do sistema imunológico nesse momento, assim, de troca de temperatura, para não ter esse resfriado. Então, a gente tem um blend de óleos essenciais, que é o On Guard, uma gotinha na água de manhã ou sublingual, tu vai ingerir ele e ele vai trazer esse suporte. Dificilmente tu vai ficar gripado, algo assim. Ele fortalece o sistema imunológico. E aí, o On Guard, junto com outros que auxiliam na respiração, é maravilhoso. E aí a gente tem também uma procura muito grande do sistema de ansiedade, depressão, nessas questões aí emocionais. Também, tudo de fundo emocional.
E na questão de gestação, também tem óleos que são indicados e contraindicados. Tem algum óleo que não pode ser usado, sob hipótese alguma, numa gestação? Tem alguns que é contraindicado. Alguns deles, assim, que eu lembro, é o canela, orégano, manjerona. Alguns dá para usar na forma diluída, como se eu fosse usar para criança. E tem dois bem interessantes, que é o peppermint e o sálvia. Ele, na verdade, o peppermint, para quando a mãe está querendo retirar ali o mamar, para reduzir a produção de leite. Ou que tem quando o leite empedra, e aí tem toda aquela parte dor, e aí passa o peppermint na mama com óleo de coco e ele vai reduzir a produção do leite. Já o sálvia, ele potencializa, ele acelera a produção. Então é muito interessante porque tem mães que, por exemplo, que tem ou um parto prematuro ou a cesárea muitas vezes, né, não faz com que o leite venha na produção normal, então dá para estimular com o óleo essencial. Acho bem interessante também ser usado. E aí tem as contraindicações, que é aqueles que eu falei, né? Pra, em hipótese nenhuma, canela, manjerona, orégano e entre outros. Aí a gente sempre faz um estudo para orientar, né? O máximo, assim, para a pessoa ter o benefício sem se prejudicar. Então, assim, é bem maravilhoso. Bem interessante. Gente, conversei aqui com a Daniela. Daniela, que mensagem a gente pode deixar para o pessoal? Como é que o pessoal pode te acessar? Qual é teu Instagram? Como é que as pessoas podem te encontrar como consultora de óleos? Sim, o meu Instagram é Daniela Amati. Eu normalmente compartilho tanto conteúdos de desenvolvimento pessoal, como os óleos essenciais, como um complemento. E eu tenho feito um trabalho muito legal voltado para mulheres, não só mulheres, mas o alvo principal é mulheres, e a gente está trabalhando junto. Inclusive eu estou procurando mulheres aí que desejam empreender nessa área, porque realmente é algo que está ganhando muita força, e a gente, juntas, a gente é mais forte, a gente sempre fala isso, né? Então, assim, meu Instagram está ali disponível, eu falo que quem chega ali entra na minha casa, porque realmente eu compartilho meu dia a dia, a minha vida, o que funciona, a minha experiência, né? E é muito sobre isso. Eu amo aprender com a experiência das pessoas. Pode ser uma profissão e pode ser um complemento de renda também, né, Daniela? Sim. Então, quem quiser pode te procurar e utilizar desta forma e aprender aí sobre os benefícios de aromaterapia. Sim. Gente, o Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.